Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Depois de alguns dias de descanso, voltando então à rotina de me comunicar aqui com vocês pelo YouTube, eu sou Fausto Oliveira e aqui eu vou comentar um pouco mais sobre aquela velha questão de por que no Brasil nós produzimos muita ciência, porém não aplicamos essa muita ciência produzida em atividade econômica, porque a nossa inovação, a nossa produção científica de inovação não chega a virar produto, não chega a virar riqueza. E eu vou fazer esse comentário a pretexto de um grande trabalho jornalístico apresentado na data de hoje no UOL, na página chamada Tilt, que é uma subpágina lá do UOL dedicada a assuntos de tecnologia, assuntos... Muito interessante a página, eu recomendo que você passe a frequentá-la, se ainda não a lê. A reportagem é um compilado de entrevistas, reportagens e perfis feitas por Lucas Carvalho, Marcela Duarte e Renata Batista, né? 3 repórteres então que participaram dessa grande reportagem chamada Made in Brazil, sobre cientistas brasileiros que vêm pesquisando inovações na chamada nanotecnologia dos materiais, ou seja, participam de pesquisa científica que desenvolve tecnologias de novos materiais, quase sempre em escala nanométrica, ou seja, ali onde a escala é mensurada no nível atômico, tá? É onde está, por exemplo, a questão do grafeno e muitos outros materiais e aplicações de materiais inovadoras que podem trazer toda uma nova fronteira, né, para não apenas o conhecimento científico, mas para as aplicações materiais. Eu vou passar rapidamente, claro, vou deixar o link para vocês poderem verificar com seus próprios olhos, mas eu vou passar rapidamente por algumas das inovações que estão sendo feitas e em que lugares do Brasil elas vêm sendo feitas. Por exemplo, algumas que me impressionaram muito foi o trabalho, por exemplo, do Antônio Gomes. O professor Antônio Gomes, que trabalha no Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, né, diz aqui o seguinte: se você curte a imagem da sua TV QLED, agradeça ao professor Antônio Gomes. O professor Antônio Gomes simplesmente é um pioneiro na pesquisa de nanocristais, tá? Ele apresentou avanços muito relevantes na questão dos nanotubos de carbono, que são estruturas cilíndricas na espessura do átomo, tá, de carbono, 100 mil vezes mais finas do que um fio de cabelo e 100 vezes mais resistentes que o aço, né? Só que os materiais estudados pelo professor Antônio Gomes, né, que são a base da tecnologia dessas TVs de altíssima definição, nessa tela de cristal inovadora, que é chamada QLED ou Quantum Dot, né, que é o ponto quântico, não encontra aplicação na indústria brasileira, até porque não existe empresa brasileira fabricando televisores ou monitores de vídeo com esse grau de tecnologia. O que nós temos nesse aspecto são maquiladoras, são empresas que no máximo montam aqui, né, materiais que chegam já produzidos com a tecnologia apropriada por outros países em território nacional para venda no mercado doméstico, né? Então, na verdade, a tecnologia que o professor Antônio Gomes da UFC ajudou a desenvolver, da qual ele é um dos pioneiros, é aplicada pela coreana Samsung e pela japonesa Sony, né, que apresentam cada vez mais televisores e monitores com telas bem mais brilhantes, com imagens de altíssima definição, etc. E não é só isso, quer dizer, tem aqui vários lugares do Brasil onde a inovação em materiais, nos chamados novos materiais, acontece com muito avanço. Vou citar aqui, por exemplo, a história da professora... sim, essa é interessante. Juliana Bernardes, que trabalha no Laboratório Nacional de Nanotecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, que é lá na Universidade de São Paulo. Tá? O que ela faz é o seguinte: ela pega resíduos do bagaço da cana, né, na produção de açúcar e etanol, né, que é lixo, né, que é queimado, e através do bagaço da cana retirou dali um super material, que é a nanocelulose. A nanocelulose, ela vira depois um gel que pode ser usado como curativo ou como base para produtos cosméticos, né? Além de ter um alto potencial para substituição do plástico, ou seja, um material de base natural que pode substituir o plástico, né, uma vez que trabalhado em nano escala, ele pode substituir o plástico e depois, naturalmente, alcançar uma aplicabilidade industrial tremenda na substituição do plástico no chamado mundo pós-petróleo, né, como a gente sabe que vai acontecer.
Outro caso muito interessante aí é de um grande centro de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais chamado CT-Nano, que é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, é o caso do professor Marcos Pimenta. Ele vem trabalhando com nanotubos de carbono também, né? Ele primeiro teve contato com essa tecnologia no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, e depois trouxe isso para o Brasil, pesquisando nanotubos de carbono em parceria com a Petrobras e uma indústria de cimentos. Ele usa nanopartículas para criar um cimento muito mais poderoso e resistente, que ainda pode funcionar como sensor, que avisa quando há uma fissura dentro do próprio material, ou seja, um material de construção inteligente. Tem outras coisas muito interessantes também. A nanocelulose, por exemplo, através da pesquisa da professora Rúbia Gouveia, pode vir a se tornar uma espécie de espuma verde capaz de capturar toxinas nos oceanos, ou seja, ela pode ser misturada aos vazamentos de óleo, de todo tipo de óleo sintético derivado do petróleo, que vaza toda hora no mar ou nos rios. Ela pode ser utilizada, essa nanoespuma verde, como uma forma de absorver e fazer reações químicas que liberam o corpo hídrico da poluição oriunda daqueles óleos, né, despejados no corpo hídrico. O professor Fernando Gallenbeck, por exemplo, que é um veterano da ciência nacional, além de ter passado a vida pesquisando nanomateriais na Universidade de Campinas, na Unicamp, ele chegou a uma descoberta já muito recente e são as tintas anti-chamas. Você perceba o que é uma tinta anti-chama. Uma tinta que, uma vez aplicada sobre uma determinada superfície, é capaz de impedir a propagação do fogo. Imagine você, a própria reportagem faz essa ilação aqui. Imagine você se o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que foi lambido por chamas há alguns anos atrás, uma perda de patrimônio cultural tremenda, né? Se ele tivesse protegido com as tintas anti-chamas, né, do professor Fernando Gallenbeck, o que não teria sido preservado em termos de patrimônio cultural, né, e patrimônio do Brasil, afinal de contas, né? Vou falar mais um caso aqui, que é o professor Carlos Buffon, que anda trabalhando com nanomembranas, tá? Que são uma sofisticação tremenda isso aqui. Ele trabalha com isso também no CNPEM da USP. Ele simplesmente propõe uma tecnologia que é de biosensores que podem detectar doenças no sangue, ou seja, já é uma coisa para além do exame, para além do equipamento eletromédico de detecção de diagnósticos, de medicina diagnóstica, né? Ele simplesmente troca placas de cobre e de silício, né, nos circuitos integrados por tecidos moles do corpo humano. E assim ele consegue nanotransistores orgânicos que podem, por exemplo, uma vez implementados no organismo, detectar o Alzheimer no sangue humano. Isso é de uma biotecnologia da área da medicina que tem um potencial econômico tremendo. Bom, aí, tendo dito, assim, muito resumidamente, o trabalho de alguns, porque tem mais, né, alguns desses pesquisadores brasileiros, eu queria fazer um comentário aqui para ir encaminhando para o final do vídeo a respeito do seguinte. Ora, nós que abordamos aí criticamente o problema do desenvolvimento brasileiro, o problema da nossa desindustrialização, gostamos de falar sobre isso e acreditamos que esse é um tema central para o futuro do país, a gente sempre adverte o seguinte: o Brasil produz muita pesquisa, muita ciência e muita inovação. Isso é sabido. Isso é um dado sabido. O Brasil é um dos países de destaque no mundo em relação à produção científica, tá? Ao longo das décadas, o Brasil conseguiu instituir centros de pesquisa nas suas universidades ou também em outros lugares que não apenas universidades, porém principalmente nas suas universidades federais e estaduais, que são relevantes. Está aqui a prova, né? Agora que saiu no UOL, eu acho que todo mundo vai, né, conhecer, e isso é apenas uma parte, a gente está falando apenas de nanomateriais. E existem muitas outras pesquisas sendo feitas em outras coisas. A grande questão é, e aí, por que o Brasil não consegue transformar esse conhecimento em produto? Porque, veja, outros países fazem pesquisas em nanomateriais também, né? Isso tudo está acontecendo simultaneamente no mundo, isso é uma tendência da ciência contemporânea. Naturalmente, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, em Israel,
né, e agora também nos países asiáticos que estão, né, disputando a liderança mundial, essas pesquisas científicas certamente já estão integradas com empresas. Não preciso nem dizer, mas vamos lá, vamos dizer algumas delas, né? Perceba como a 3M, famoso conglomerado norte-americano dos Estados Unidos de materiais de uso diário, entre outros materiais já de uso mais pré-industrial, industrial e pós-industrial. Como a 3M certamente não estará se apropriando das pesquisas feitas nas universidades de lá, né, em novos materiais? Vai se apropriar para dar saltos econômicos, não há dúvida disso. Tá? Como, por exemplo, os fabricantes de resinas para impressão 3D, a famosa manufatura aditiva, já não estão se posicionando para levar a um novo grau de capacidade de geração de riqueza os seus produtos impressos e as suas próprias soluções de impressão em 3D. Né? Como empresas como Philips, GE, General Electric dos Estados Unidos, Philips da Holanda, Siemens da Alemanha, não estão pensando a sua medicina diagnóstica, né, os seus grandes aparelhos de ressonância, de ultrassom, na verdade, de eletroencefalograma, essas coisas, a partir do momento em que novos materiais possam ser fontes de informação diretamente de dentro do corpo humano, a partir de injeções inócuas para a saúde humana, mas que possam funcionar, fazer o que hoje os contrastes fazem de uma maneira muito mais definida, muito mais precisa. Como não estarão se posicionando essas empresas a partir dessas descobertas? E o Brasil, nisso tudo, está perdendo esse bonde. O que, infelizmente, é o triste fim da crônica científica brasileira, né, no século XXI, é que, além de nos tornarmos exportadores de cérebros, porque, graças à nossa burrice estrutural em termos de política econômica, que retira recursos de pesquisas como essas, deixa secar, né, orçamentariamente, quero dizer, né, em termos de dinheiro, deixa secar o ambiente de pesquisa científica, para além dessa fuga de cérebros que nós já estamos vivenciando hoje, né, nós não temos política industrial que seria o necessário para se fazer a extensão material desse conhecimento científico em forma de produto. Não temos, absolutamente. Aliás, é um assunto proibido no país hoje, proibido. Né? Os liberais acadêmicos, né, os economistas liberais são a linha de frente dessa proibição, interditam esse debate. Né? A mídia econômica interdita esse debate, dizendo que isso é uma impossibilidade no Brasil, que nós não temos capacidade nem orçamento para isso, que é tudo interditam. Né? E o próprio governo, que deveria estar fazendo isso, não faz. Ou seja, além de secar fontes de financiamento de mais pesquisas, né, essa tríade de agentes, né, que são, eu identifico pelo menos, né, a mídia econômica que diz que não podemos fazer política industrial, um governo de corte liberal, ideológico, ultraliberal, ideológico, que acha que política industrial não vale de nada, porque tanto faz produzir ciência com esse nível de tecnologia ou produzir banana, para eles dá na mesma. Né? O que importa é ter produtividade. Se formos tão produtivos na banana quanto produtivos nesse tipo de ciência e tecnologia, né, para eles dá na mesma. Argumento esse que é corroborado pelos economistas liberais, que são a linha de frente da interdição do debate de políticas industriais no Brasil. E, enquanto isso, nada disso vira empresa, nada disso vira produto, nada disso vira riqueza e destaque do Brasil na competição internacional por mercados de alto valor e altas barreiras de entrada e que, portanto, geram para as empresas que participam alto poder de monopólio que são capazes, altos poderes de monopólio que são capazes de gerar para o país uma posição relevante no mercado internacional, ou seja, riqueza, desenvolvimento. Imaginem vocês a quantidade de cadeias associadas que todos esses projetos, se virassem projetos empresariais, não criariam. Essas cadeias associadas, o mais longas possíveis, o quanto elas pudessem ser, seriam todas elas de alto valor, todas elas demandariam muitos profissionais qualificados, todas elas entregariam em troca excelentes e estáveis ao longo do tempo, vagas de trabalho com alta remuneração. A vida que muita gente pediu a Deus, claro. E lógico, os lugares onde essas iniciativas se instalassem seriam lugares prósperos, porque afinal de contas haveria nesses lugares grandes galinhas dos ovos de ouro, né, gerando riqueza, riqueza e mais riqueza. Ora,
Aí você consegue pensar os encadeamentos necessários para transformar isso tudo no quê? Numa grande rede, né, que irradia riqueza no agora e potencial de riqueza no futuro. Nada disso é possível de se falar no Brasil hoje. Tirando eu, Paulo Galo, André Roncalho, Conexão Xangai e alguns poucos outros lugares que também falam, ninguém mais fala. Né? É um debate interditado. Então, parabéns ao UOL, aos repórteres que fizeram essa mega reportagem que você vai poder ler aqui embaixo no link, tá bom? Eu fico por aqui agradecendo sua audiência. Peço que você considere, então, se inscrever aqui no canal Revolução Industrial Brasileira para muitos mais vídeos como esse, né? Como já tem aí 2 anos, a gente produz quase que diariamente vídeos como esse, tá bom? E se puder divulgar, a gente agradece. Um abraço aí e até a próxima.